Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar o livro do Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos primeiro ouvir o nosso texto. Livro do Apocalipse de São João, capítulo 6 ao capítulo 8. Nos diz São João: e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A Jesus a glória, o poder, para sempre. Amém. Ele vem com as nuvens, e o mundo todo o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo, assim seja. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. Vamos então olhar o versículo 6, que é a continuação do versículo 5, que nós escutamos na semana passada. E diz assim, versículo 6, e que fez de nós, aqui se faz uma referência, ao versículo 5. E esse versículo 5 nos dizia: a Jesus que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Então, a referência é a pessoa de Jesus Cristo. Aí ele continua: e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Jesus a glória e o poder para sempre. Amém. Continua São João a expor o que Jesus realizou em nosso favor. Fez de nós, isto é, cristãos, um reino de sacerdotes para o Pai Divino. Por meio de sua cruz, sua morte na cruz, Jesus constituiu um reino formado pelos cristãos, seguidores de Cristo. Javé, no Monte Sinai, já havia prometido que, se o povo eleito, judeus, obedecesse sua voz e guardasse seus mandamentos, iria fazer deles um reino de sacerdotes e uma nação santa. E do Êxodo, capítulo 19, do versículo 5 a 6. A igreja primitiva se estendia como verdadeira sucessora de Israel e herdeira de todas as bênçãos prometidas. Assim, Jesus colocou os cristãos na linhagem real e nos constituiu sacerdotes, fazendo de todos os cristãos um reino de sacerdotes. Jesus fez de nós um reino, onde os cristãos participam já de seu triunfo e somos vitoriosos com ele. Quando o exército do imperador vencia uma grande batalha, eles traziam os despojos e faziam um grande desfile em Roma com todos os soldados. Era a marcha do triunfo, que passava diante do imperador, com grande triunfo, revelando a soberania de Roma sobre os povos dominados. Aqui o triunfo não é do imperador romano, nem do desfile do exército do imperador. Aqui é o triunfo de Cristo e daqueles que são de Cristo, em sinal de vitória, que passam numa grande marcha de triunfo.
Jesus nos fez sacerdotes, estamos a serviço do Rei, que é Jesus, e do reino, que é de Deus. Somos servos da vida e da ressurreição. É nisso que consiste o reino de Jesus. Os cristãos se veem chamados a servir a Deus no mundo como sacerdotes. Isto é, de sermos esta obra de Deus em favor do mundo. O serviço sacerdotal dos cristãos não é um ministério, um serviço cultual, mas em sermos servos da vida, celebrantes da vida, em oposição ao culto imposto pelo Império Romano, que está a serviço da opressão, da injustiça e da morte. Enquanto o triunfo que entra em Roma celebra a superioridade de Roma sobre os outros povos, a dominação que custou a morte de muitas pessoas para a vitória do imperador, o triunfo de Cristo é o triunfo, esse grande triunfo, essa grande marcha pela vida. Isso tudo Jesus realizou para Deus Pai, aquele que está sentado no trono e que tudo governa. A Jesus, a glória e o poder para sempre. Esta doxologia fazia parte das aclamações que se davam ao imperador, filho de Deus. O imperador é reconhecido como filho de Deus. Essa devoção no Ocidente de reconhecer o imperador como filho de Deus iniciou no Ocidente com Alexandre Magno, quando ele conquistou a Babilônia. Então, a partir dali, conquistou a Pérsia, que era a Babilônia. A partir dali, começou a reconhecer que o imperador é um filho de Deus, que depois, na época dos cristãos, foi acentuada. Quando o triunfo entrava em Roma, se aclamava aos gritos ao imperador e ao poder do império que submete o mundo. Então eles gritavam para o imperador: a glória, o poder para sempre. Mas João diz que esses títulos se devem dar ao triunfo de Cristo em sua vitória sobre a morte, a grande guerra vencida na cruz. A glória em Cristo significa louvor, honra e domínio, e conota poder e fortaleza. Essas duas coisas encontramos referidas a Deus Pai e a Jesus, o Cordeiro imolado, no Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Louvor, a honra, a glória e o poder pertence àquele que está sentado no trono, isto é, o Pai, e ao Cordeiro, isto é, Jesus, pelos séculos dos séculos. O Amém significa assim seja. Significa o que está sendo lido. É lido na comunidade reunida no domingo para celebrar a vitória da vida em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ele que nos ama e nos resgatou com seu sangue. A Assembleia Litúrgica respondia: Amém, assim seja. Então, só gostaria de lembrar que essas expressões que são atribuídas a Deus, no trono, Pai e ao Cordeiro, eram aclamações que se davam ao imperador. Então, essas aclamações, o louvor, a honra, a glória, o poder, pertence à glória daquele que está sentado no trono, era uma aclamação que se fazia ao imperador. E São João vai dizer, essas aclamações não pertencem ao imperador, essas aclamações pertencem a Deus e a seu Filho, o Cordeiro imolado. Versículo 7. Ele vem com as nuvens, e o mundo todo o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos do mundo baterão no peito por causa dele. É isso mesmo. Assim seja. Amém. Diante do que foi anunciado no versículo 5 e 6, sobre a obra redentora de Cristo, conduz a este versículo 7.
na expectativa do dia glorioso em que o crucificado e ressuscitado regressará em triunfo e conduzirá a história à consumação final. Ele vem com as nuvens. No latim, general significa imperador. Então, a palavra imperador significa general. No desfile do triunfo, na entrada em Roma, o general vinha numa carruagem triunfal, junto com o cortejo. Ele parava diante do imperador romano e o saudava. O imperador em Roma estava sentado no trono. Vir com as nuvens é o cortejo de Cristo, que vem com triunfo e aclamação, trazendo o preço da vitória. Ele vem com triunfo e levará a história à consumação, a vitória da vida, que venceu a morte. Aqui vemos 3 textos do Antigo Testamento. Primeiro, Daniel viu um filho do homem que vinha com as nuvens do céu. Daniel capítulo 7, versículo 3. Zacarias, naquele dia do Senhor, os habitantes de Jerusalém olharão para aquele que transpassaram, e haverá lamentação por ele. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E Salmo 71, versículo 17. Um salmo messiânico. A universalidade da salvação, formada por todos os povos da terra. No pensamento judaico, as nuvens se referem à presença de Deus. Basta ver no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21, no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 10. Ao vir em triunfo, o Cristo se manifestará claramente a todos os povos. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 37, dizia que quando o soldado romano traspassou o lado de Jesus, se cumpriu o que diz: olharão aquele que eles traspassaram. O livro do Apocalipse não se limita a este fato, mas coloca para todos, qualquer um, de qualquer época, que por sua negligência a Jesus se identifica com o ato de ter transpassado. Enquanto em Zacarias o lamento era de arrependimento, aqui no Apocalipse não. Mas se refere ao remorso que acompanha a revelação do juízo final, que acontecerá com a vinda de Cristo. O crucificado e ressuscitado, o vencedor da morte, virá para o julgamento final, isto é, Jesus Cristo é o crucificado e ressuscitado. Quando vier o regresso de Cristo em triunfo de vitória de grande batalha, os que não acreditavam se lamentarão, pelo que lhes acontecerá. O amém final pode ser concebido aqui como graça e paz, assim seja. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que vem, o Deus Todo-Poderoso. No alfabeto grego, a letra alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega é a última letra do alfabeto grego. Assim, Deus Pai é o alfa, princípio, e o ômega, o fim de todas as coisas. Fim, plenitude. É Deus mesmo que agora fala aquilo que foi dito sobre Jesus Cristo. Então, Deus agora dá o testemunho sobre Jesus Cristo e sua relação com os fiéis cristãos e com o mundo que não crê. Deus aqui não quer revelar um caráter eterno, mas sublinhar sua eterna soberania, a fim de animar os cristãos da Ásia, que estão enfrentando a perseguição por causa de sua fé.
o Todo-Poderoso, era um título imperial, pertencia ao imperador. Pantocrator era um título do imperador. Esse título, Todo-Poderoso, foi muito usado no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento foi usado somente 12 vezes, sendo que 9 vezes nós encontramos no livro do Apocalipse. Então, essa expressão, encontrada 12 vezes no Novo Testamento, no livro do Apocalipse nós encontramos 9 vezes. Eu vou só fazer as citações de onde encontramos a expressão Todo-Poderoso. Então, todas são citações do livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, capítulo 11, versículo 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 16, versículo 7, capítulo 16, versículo 14, capítulo 19, versículo 6, capítulo 15, versículo 21 e versículo 22. O termo Pantocrator, Todo-Poderoso do Antigo Testamento, traduz o termo Yahvé Sebaot. Repetindo, Yahvé, Javé, Sebaot, isto é, o título favorito para Deus Pai, para João, no Apocalipse. E quer, com esse título, estimular e apoiar os cristãos naqueles momentos de crise. É uma supremacia de Deus sobre todas as coisas, e não é uma ideia somente relacionada à supremacia divina. O imperador de Roma era também chamado de Todo-Poderoso, Pantocrator. Mas São João quer dizer que o verdadeiro Todo-Poderoso não é o imperador, é Javé. Porque o imperador, embora tenha um título Todo-Poderoso, ele persegue cristãos, ele mata pessoas para manter o poder de Roma. O Pai Eterno, falando em primeira pessoa. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aprova o louvor e adoração que se dirige a seu Filho. Quanto à expressão que Javé diz de si mesmo, aquele que é, aquele que era, aquele que vem, já fizemos esta referência no versículo, no capítulo 4, do versículo 4 do primeiro capítulo. Só lembro que essa expressão, aquele que é, que era e que vem, foi mudada por São João. Então eu lembro que era uma aclamação que se dava a Zeus, também chamado de pai, do pânteon dos deuses gregos. Era uma aclamação que se dava ao deus pagão Zeus, do mundo grego. Dizia-se a Zeus, esse deus pagão, que Zeus é aquele, o que é, o que era e o que será. João atribui esse título não a Zeus, mas a Javé, porque é o Deus verdadeiro. Os ídolos não existem. Então João atribui a Javé o título, mas no final troca o verbo ser, no futuro, será, pelo verbo vir, no futuro virá. Porque esse título é de Deus Pai eterno e não de Zeus. Então, a Zeus se dizia Deus que é, que era e será. A Javé, o Deus Pai, se diz Deus que é, que era e que vem. Essa mudança dá uma perspectiva nova ao texto, a esse título que se dava a Zeus, atribuindo então agora a Javé. Tendo em vista a questão da perspectiva da escatologia final, aquele que vem para, no final da história, mostrar o seu poder, diante dos poderosos e daquelas nações poderosas que davam a morte para impor o seu poder.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.